Um assunto polêmico nesta segunda-feira e ganhou também o fim de semana, está relacionado sobre uma faixa publicitária localizada na Rua Marechal Floriano, em alusão à defesa dos interesses de uma entidade ou entidades promovida quanto às mudanças na Previdência no Brasil. Pois bem, uma nota hoje circulou e chegou ao portal Rádio Cidade de Santo Ângelo através da CDL, assinada pelos diretores da CDL, a CISA e Cindy Lojas, em que encaminha um ofício ao prefeito municipal perguntando nesse ofício quem mandou retirar a faixa publicitária da Marechal Floriano. E segundo a nota, a CISA, CDL e Cindy Lojas dizem que são proprietárias do espaço publicitário. Afinal, quem mandou retirar a faixa publicitária da Marechal Floriano? Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Comerciários, o Christian Fontella. O sindicato também lançou uma nota e encaminhou um ofício à Prefeitura Municipal também relacionada a esse assunto. Afinal, Christian, boa noite. Boa noite, Jairo. É sempre muito bom estar aqui no Rádio Cidade, falando com a comunidade de Santo Ângelo, esclarecendo esses pontos que para nós são cruciais e é de importância para toda a comunidade que nós saibamos realmente essa situação dos arcos que tem na cidade de Santo Ângelo. A faixa estava ilegal na sua ótica ali? Bom, primeiro, o CDL, a CISA e Cindy Lojas mandaram um requerimento para a prefeitura dizendo que eles são os proprietários dos arcos disponibilizados, ou pelo menos aquele arco que está ali na Marechal em frente ao Banrisul. Pois bem, está no espaço público. Se eles mandaram fazer este arco e colocaram lá, pode fazer 50 anos, 10 dias. Foi colocado na área pública, então ele se torna público. Muito bonito seria eu fazer um banco numa praça e colocar o dizer que pertence ao Christian Fontella e que ali ninguém poderia sentar ou só quem poderia ocupar sou eu. Eu acho que não é esse o correto. Primeiro ponto. Então nós não sabíamos que eles iam alegar ser uma propriedade deles, até porque é inusitado uma propriedade. A faixa de propriedade deles. E a faixa, segundo eles constam nesse ofício encaminhado para a prefeitura, eles dizem que é de propriedade do CDL há 30 anos e que fazem 30 anos que eles ocupam esse espaço, né? No nosso entender, equivocadamente, não poderiam estar ocupando como proprietários e agindo como tais, porque nós achávamos até o momento, e eu gostaria de saber esse esclarecimento, tanto é que a gente fez um ofício para a prefeitura. O que diz o ofício de vocês? Primeiro, nós gostaríamos de saber quem é que colocou aquela placa, porque não tinha identificação nenhuma de qual foi a entidade que colocou a placa. E não tendo identificação, ela se torna inconstitucional ali? Ela fica como se fosse a prefeitura que tivesse colocado, porque não é verdade. O que a gente sabe que não foi. Tá? Sim. Para ocupar o espaço, tu tem que fazer uma solicitação anteriormente e identificar qual é a entidade que está fazendo essa publicidade. No caso, na placa dizia não à reforma da Previdência e não tinha identificação de quem era. Então nós fizemos uma solicitação para a Prefeitura de Santo Ângelo, para o prefeito Jacques, para que ele nos esclarecesse de quem era a autoria da faixa. Se a faixa era da prefeitura, quem foi que colocou, se a prefeitura apoiava a reforma ou não. E aí a gente colocou, próximo das 2 horas, um pouco antes das 14 horas do dia de hoje, foi retirada a placa, acredito que para ajustes de quem seja o autor, ou eu não sei quais vão ser os andamentos a partir de agora. Mas uma coisa é clara, é num espaço público. O CDL diz que é propriedade deles, mas está na via pública. Por estar na via pública é do poder público. E eu acho, inclusive, que a partir de agora, se eles estavam acostumados a usar aquele espaço sem pedir autorização e agindo como se fossem proprietários, eles estavam agindo fora
do que é o ordenamento jurídico. Você está em via pública. Você acredita que as entidades tenham um termo de cessão de uso da placa, do local? Eu acredito que eles não tenham nada de excedência nenhuma. Não seria o momento de eles apresentar o documento? Eles têm que apresentar esta documentação, é óbvio que sim. E mesmo que eles apresentem uma documentação, é totalmente fora do contexto usar o bem público para dizer que é particular. É como eu dei o exemplo de eu colocar um banco na praça e dizer que aquele banco é meu. Se está na via pública, passou a ser do ente público. E o ente público é de todos, não tem propriedade de A ou B. Não é dos trabalhadores do comércio, que é a classe a qual nós representamos, e nem muito menos da classe patronal, que quer a reforma da Previdência. É bom esclarecer, o sindicato não pediu a retirada da placa. Nós solicitamos a retirada da placa. O que dizia na placa? Não a reforma da Previdência. Por que nós solicitamos a retirada da placa? Não a reforma, ou sim a reforma da Previdência. Eles estavam pedindo... Desculpa, estava escrito na placa, sim, a reforma da Previdência. Estava escrito, pedindo. Sim, a reforma da Previdência. Ou seja, eles apoiam a reforma da Previdência. Por que as classes patronais da cidade estão apoiando a reforma da Previdência? É bom que se diga. Hoje, a Previdência ela é constituída por 3 entes que financiam ela, que são os trabalhadores, com desconto em folha de pagamento, as empresas que pagam e o governo que tem a sua contrapartida. Então, tem 3 fontes de financiamento na Previdência Social. Com a reforma da Previdência, apenas uma fonte de financiamento, é o que diz a PEC número 6, apresentada pelo Bolsonaro. Diz que apenas quem vai financiar serão os trabalhadores. Sim. Tá? E que vai ser uma capitalização, que tu vai para um fundo, para os bancos, e que depois, quando tu se aposentar, tu vai retirar esse dinheiro. Então, por que a gente acredita que tem que ter reformas? Sempre, né? A gente sabe que o mundo vai mudando, as coisas vão fluindo, a gente concorda que tem que haver algumas modificações na Previdência, mas não uma mudança drástica e que não retira nenhum tipo de privilégio e, muito pelo contrário, afeta somente a classe trabalhadora, porque esse é a grande questão. Os trabalhadores vão trabalhar e não vão ter direito a se aposentar. Aí o patronal, as entidades CDL, Assis e Sindilojas, vêm a público e fazem essa campanha publicitária sem identificação, porque eles poderiam muito bem colocar a identificação que não tinha, sim a reforma da Previdência, estava muito bem escrito ali no cartaz, porque eles não vão precisar, na ótica deles, contribuir mais com a Previdência Social. O que é um grande engodo, porque a reforma da Previdência vai deixar de circular dinheiro no município. E aí quem é que vai comprar? Os aposentados, os pensionistas vão deixar de gastar no município porque não vai ter esse dinheiro circulando. Agora, tão logo a gente publicou a matéria, o ofício da CDL, da CISA e do Sindilojas, as manifestações foram as mais diferentes possíveis, né? Alguns chegaram a apostar de que, diante da posição da CDL, a CISA e Sindilojas, o comércio pode sofrer com essas posições. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: já estão surgindo vários grupos de WhatsApp, foge ao nosso controle a situação, proporção a qual ela já tomou. Tem gente falando que vai boicotar as empresas que estão a favor da reforma da Previdência. Não partiu de nós essa iniciativa. Que fique bem claro, nós só solicitamos para a Prefeitura de quem era a autoria e solicitamos que fosse retirada a placa, para que ela fosse retificada e colocado o nome das entidades que estão apoiando a reforma da Previdência. No ofício de vocês pedem também espaço à Prefeitura? Solicitamos o mesmo espaço, democraticamente o mesmo espaço, pelo mesmo período de tempo, para que seja dado a contrapartida. A outra parte também seja ouvida, até porque, se nós formos perguntar para os trabalhadores, a maioria é contra a reforma da Previdência, porque sabe que quem vai ser afetado diretamente somos nós, trabalhadores. Afinal, quem pediu para ser retirada a placa?
nós solicitamos que esta placa fosse retirada do local. Agora, se teve mais pessoas que pediram, pode ser que tenha até tido, porque a gente recebeu muita reclamação, muita ligação, entraram diretamente em contato pelo nosso WhatsApp, que nós temos liberado no sindicato, então nas redes sociais também nos pediram bastante. E ainda quando a gente verificou isso, foi no sábado, eu já disse para o pessoal se acalmar, que a gente ia pedir essa esclarecimento para a prefeitura, para que ela nos dissesse, afinal de contas, de quem era a autoria daquela propaganda publicitária a favor da reforma da Previdência. E aí a gente verificou de que realmente não era a prefeitura, que quem estava financiando os autores da placa publicitária era a CISA, Sindilojas e CDL. E aí nós solicitamos por ofício que a prefeitura ou retirasse, por última circunstância, que retirasse do local, mas se possível que pelo menos colocasse a identificação dos órgãos que estavam, porque dali a pouco qualquer um chega ali e coloca uma placa, já que ela está em via pública, dizendo barbaridades, e daí qualquer pessoa, sem identificação nenhuma, chega lá e escreve qualquer outra bobagem que quiser escrever, e aí como é que fica a prefeitura? Vai ser responsabilizada, porque o espaço é público. Como é que está a situação do sindicato hoje? Bom, a situação dos sindicatos a nível de Brasil está bem complicada, a questão da contribuição sindical, que era aquele imposto que dizia o seguinte, que a partir da reforma trabalhista, os trabalhadores não precisariam mais contribuir com o sindicato e que ia continuar existindo os sindicatos. Aí, como não precisa contribuir, ninguém mais contribui. No caso nosso, desse ano, a contribuição sindical, antes de entrar a reforma da Previdência, da trabalhista, desculpa, nós arrecadamos 211 mil de contribuição sindical. Sim, aqui. Isso. Este ano, nós arrecadamos até o momento, que era o dia 30 de abril, era o dia do pagamento, 3 mil reais de contribuição sindical. E como é que vai sobreviver o sindicato? Então, dependendo da contribuição sindical, nós não vivemos. Mas nós temos outras fontes de arrecadação, que é o associado. E nós temos um quadro associado bom, porque a gente está sempre trabalhando e fazendo associações. Então, nós temos um quadro bom de associados, é o que nos mantém a entidade, que é... O pessoal sabe, quem comparece nas nossas assembleias, participa do sindicato, sabe que a gente está sempre buscando representar da melhor forma possível a classe dos comerciários e das comerciárias de Santo Ângelo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, estou sempre à disposição.